conversa agora com Alexandre Pires, professor de Relações Internacionais do IBMEC aqui de São Paulo. Professor Alexandre, seja muito bem-vindo. Professor Alexandre, um trava-língua aqui. Muito bom dia, professor. Bom dia, Vitor. Satisfação estar aqui novamente. A satisfação é toda nossa. Professor, eu queria começar perguntando exatamente sobre essa importância da relação comercial entre Estados Unidos e Canadá para os dois países. A gente sabe que o peso dessa importância é mais significativo para o Canadá, dada essa dependência por parte da pauta exportadora, principalmente, e evidentemente também da importação de insumos oriundos dos Estados Unidos. E eu queria entender exatamente quais as perspectivas em torno agora dos impactos dessa taxação entrando em vigor e evidentemente também dessa resposta do Canadá. Queria entender quais devem ser os efeitos práticos, apesar dessa pauta exportadora ser relativamente pequena, né? O que nós temos que entender é que, do ponto de vista de dependência, como você colocou, Vitor, o Canadá só fica atrás do México. Ou seja, o México, da sua pauta exportadora, o grosso ali vai para os Estados Unidos e algo semelhante acontece com o Canadá. Na verdade, o Canadá tem uma alta integração econômica com os Estados Unidos, né? Ou seja, se não fosse essa linha ali política divisória, as duas economias funcionariam em uníssono, né? Ou seja, são bastante harmonizadas. Agora, são setores sensíveis, né? Porque o Canadá ele tem muitos recursos naturais, tem muita capacidade ali de exportar alguns itens, mas não só isso, né? Afeta também cimento, mel, roupas, né? Produtos de madeira. E ainda que não seja um volume tão grande, a estimativa por enquanto é de 20 bilhões, porque outros setores mais sensíveis, como minerais críticos e outros, foram deixados de fora. Ainda assim, é um fracasso dessa negociação. Nós temos que lembrar que dias atrás o próprio Trump anunciou que tinha um acordo, né? E, digamos, é uma área de acordo comercial muito antiga, era o antigo NAFTA, né? E agora a gente tem essa derrocada, né, Vitor? Ou seja, alguma coisa tem que acontecer, porque é inviável para o Canadá, de fato, ficar sem os Estados Unidos. Professor Alexandre, você menciona esse acordo, né, entre esse acordo tripartite, né, entre Estados Unidos, Canadá e México, que inclusive atualiza os ditames do NAFTA. Eu queria entender, a gente tem acompanhado essa reação do Brasil junto à Organização Mundial do Comércio, OMC, sabemos que os trabalhos são travados exatamente por essa questão burocrática e dessa ausência de indicação pelos próprios norte-americanos. Os Estados Unidos não indicam novos diretores e representantes para a OMC. Eu queria entender, dado esse desrespeito ao acordo, né, ao AC1, eu queria entender se, evidentemente, isso não poderia causar uma nova contestação por parte do Canadá dentro desses ditames que, teoricamente, eram regidos por um acordo tripartite, não? Basicamente esse acordo já estava suspenso por algumas outras ordens executivas que começaram a impor aquela questão das drogas, né, entrando pelo Canadá. Então, praticamente o governo Trump foi minando esse acordo ao longo ali de várias ordens executivas. Sem dúvida, esses países poderiam recorrer ao OMC, mas a OMC é um mecanismo muito frágil, né? Eles até podem fazer as consultas, como no caso do Brasil, que fez consultas e os Estados Unidos atendeu. Mas para formar o painel de resolução, aí cada país tem que enviar seus delegados e, obviamente, que Estados Unidos, como acontece no caso da China, eles acabam não enviando e a OMC não julga nada, né? Não resolve nenhum conflito e tudo fica valendo. A grande preocupação, Vitor, é que, na verdade, todos os países têm que ficar um pouco alertas, né? Porque os Estados Unidos estão usando uma outra lei para aplicar essa tarifa de 50%. É uma lei de 1930, que a gente chama de Seção 338. E ela permite essa tarifação naquele contexto de depressão econômica, de guerra, e eles conseguiram usar e, por enquanto, não foram contestados. Então, outros países podem sentir aí novas ondas de tarifas em razão dessa experiência que o Canadá está vivendo. Professor Alexandre, a gente sabe dessa interdependência, principalmente
das indústrias, né, tanto do Canadá quanto dos Estados Unidos, de insumos que, na verdade, atravessam a fronteira por diversas vezes, né, compondo exatamente essa relação bastante próxima e bastante integrada à das cadeias produtivas dos dois países. O que a gente pode esperar, principalmente em âmbito global, desse impacto, principalmente do custo, né, de elevação dos custos operacionais, dos custos de produção e, evidentemente, também desse impacto dentro dos Estados Unidos? O Canadá é aquele país que tem aquelas vantagens competitivas ligadas ao que a gente chama de abundância de fatores, né? Ou seja, se você não pega do Canadá, não quer dizer que vai aparecer um outro país com as dimensões territoriais, as condições climáticas e os recursos naturais que o Canadá tem. Então, é como se funcionasse ali para os Estados Unidos como um choque na oferta, né? Ou seja, os preços vão subir para quem usa esses insumos canadenses como matéria-prima. Já é um país, né, os Estados Unidos, que vem vivendo um aquecimento ali dos seus preços, né? Ou seja, não consegue arrefecer. E aí, obviamente, que para o resto do mundo, o canal de transmissão é justamente a não redução dos juros do Fed, né? Ou seja, então os Estados Unidos fazem essas políticas, a inflação não cede, né? O Fed não baixa os juros, e aí, em razão disso, o resto do mundo acaba tendo que absorver esses choques e tal, ligados aos juros altos americanos, que fazem com que o resto do mundo tenha que ter juros mais altos, né? Então, o canal é mais esse do que comercial. Por que isso? Porque, como eu falei, né, praticamente quase toda a exportação do Canadá, como muito acontece com o caso do México, vai para os Estados Unidos, né? Então, o impacto acaba sendo transmitido por meio dos Estados Unidos. Professor, e existe um fato que eu acho relevante a gente tratar aqui também. A gente tem já a fatia americana nas exportações canadenses caindo de 76% em 2024 para cerca de 68% nesse ano. O próprio primeiro-ministro do Canadá, inclusive, disse que um dos impasses nas negociações com os Estados Unidos envolvia esse bloqueio por parte de um dos ditames, né, de uma das propostas colocadas à mesa pelos Estados Unidos, de consolidação de acordos bilaterais, né, envolvendo o Canadá e outros potenciais parceiros comerciais. Queria entender se, dada essa pauta exportadora e, do ponto de vista mais qualitativo, essas características que envolvem as linhas de produções canadenses, o quanto a gente pode acompanhar o Canadá conseguindo escoar essas produções, evidentemente não dependendo tanto dessa linha de montagem norte-americana, né? É uma situação sempre muito delicada, né? Porque o Canadá, obviamente, vai procurar novos parceiros. O tipo de acordo que ele tem com os Estados Unidos e com o México permite isso, tá? Ou seja, não é uma área, um mercado comum que tem que ser protegido, não parece nada com o Mercosul. Então, seria possível ele fazer esses novos acordos. Mas a grande questão dos Estados Unidos tem sido justamente evitar triangulação de produtos, né? Ou seja, permitir que o Canadá, por exemplo, fizesse acordos com a China, que tem sido o grande alvo dos Estados Unidos, ou mesmo com a Europa, e aí os produtos chegassem e, de alguma maneira, fossem ali recarimbados como canadenses e entrassem com facilidade para o mercado americano, porque praticamente não há barreiras físicas entre esses dois países. Então, provavelmente esse foi um impasse, e desse ponto de vista, Vitor, é um impasse técnico mesmo. Isso aí afeta todos os países, é o que a gente chama de certificado de origem, tá? Então, o Canadá agora, ele busca alternativas, mas nós temos que lembrar que o Carney, que é o primeiro-ministro, ele acusou os Estados Unidos de boicotarem os acordos que o Canadá estava tentando fazer durante esse período, né? Então, as relações estão realmente estremecidas. Mas como o Canadá é um exportador de commodities, nós sabemos que a demanda por commodities é altíssima, né, em todo o mundo. É claro que eles não vão conseguir vender ao preço que vinham vendendo, vão ter que vender mais barato, ou seja, para manter o volume vão ter que ter menos receita. Aconteceu isso com o Brasil com relação à carne. E essa vai ser a situação. Esses produtos canadenses vão ficar mais baratos para o mundo. Conversei com Alexandre Pires, professor de Relações Internacionais do IBMEC aqui de São Paulo. Professor, muito obrigado pela disponibilidade de conversar com a gente aqui no Money. Satisfação é toda minha, que eu agradeço o convite, Vitor. Ótima semana, até mais.